Salvete fratres carissimi, caríssimos irmãos, é com muita alegria que damos início ao 6º dia da novena de preparação para a festa de Sanctus Jerônimos, São Jerônimo, o patrono do nosso grupo de estudos bíblicos católico Teófilos. Não se esqueça que ao final nós rezaremos 3 orações, Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória, as 3 na língua tão amada por São Jerônimo, o latim, a língua oficial da nossa Igreja Católica. 6º dia, dia 26 de setembro de 2023, memória facultativa dos santos Cosme e Damião. Hoje o nosso diretor espiritual, Padre Marcelo Serve, irá conversar conosco um pouco sobre um tema que muitos nos acusam, que é o que os protestantes chamam de sola scriptura. Ou seja, para eles apenas a Escritura serve. E para nós católicos, aonde nos baseamos para a nossa fé. Iniciemos mais um dia de novena, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Senhor Jesus, palavra encarnada do Pai, neste mês da Bíblia queremos nos pedir as graças que mais necessitamos para amar ainda mais as Sagradas Escrituras e sempre buscar nelas a vossa divina presença. Nós os agradecemos pela graça de participar de um grupo católico de estudos bíblicos. Por intercessão de São Jerônimo, padroeiro do Teófilos, nós os pedimos que cada participante seja iluminado e cuidado em suas necessidades materiais e espirituais, para que consiga ler e estudar a Escritura, levando até o fim esse curso, vencendo todos os obstáculos, toda a preguiça e todo o pecado que impede a conclusão desse tempo abençoado de leitura bíblica. Enviai, Senhor, nós os pedimos, o vosso Santo Espírito, para que compreendamos e acolhamos de coração aberto a vossa palavra santa. Que pela leitura e estudo da Bíblia, nós possamos conhecer-vos mais e fazer-vos conhecido. Que vos amemos e vos façamos mais amado. Vos sirvamos e vos tornemos mais servido. Vos louvemos e façamos com que todos os louvem. Fazei, Senhor Jesus, que pela leitura e meditação das Sagradas Escrituras, os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça, e todos consigamos a vida eterna. Maria Santíssima, que gerou o Verbo de Deus e escutou e colocou em prática a palavra divina, nos alcance a graça da fidelidade e da fecundidade. Amém. Hoje é o 6º dia da novena de São Jerônimo e a pergunta que nós nos fazemos como meditação e como catequese nesse dia é se o princípio protestante da sola scriptura, ou seja, somente a Escritura, ele é realmente válido quando se trata de entender o lugar da Bíblia na igreja e na vida de cada cristão. Ainda que esse princípio ele se entende de maneira muito diferente entre os próprios protestantes, em geral isso significa que a Bíblia é a única autoridade, ou a autoridade mais alta para todo cristão, superando inclusive a autoridade e a tradição da igreja. Os católicos pensam um pouco diferente, né? Para nós, a palavra de Deus se transmite tanto na escritura escrita quanto na tradição da igreja, e o magistério eclesial, o magistério da igreja, guiado pelo Espírito Santo, é aquele que pode interpretar de maneira definitiva e com autoridade a palavra de Deus para todos os cristãos. Se nós insistimos nesse princípio da sola escritura, nós temos imediatamente 3 problemas a resolver. Primeiro, que nós não conseguimos, por esse princípio, entender e explicar de onde é que nós tiramos a própria autoridade da Bíblia. A Bíblia não caiu pronta do céu, ela foi se formando e foi apenas no século IV
que alguém disse que aqueles livros, aquele cânon, né, eram inspirados por Deus. Portanto, uma autoridade guiada por Deus foi que definiu a própria proveniência divina dos livros da Escritura. Um segundo problema é que esse princípio não funciona e a gente vê isso na prática. Para quantas Bíblias geralmente nós temos tantas tradições interpretativas diferentes, né? O problema é que os diferentes cristãos muitas vezes interpretam, então, a Bíblia de maneira até contraditória e se excluindo mutuamente. E quando isso acontece e vem os desacordos na igreja, quem é que salva a verdade do evangelho que Deus revelou em Jesus? Se nós não temos uma tradição e uma autoridade interpretativa. Então, se os cristãos não podem se colocar de acordo sobre aquilo que é o evangelho, não podem também cumprir com a sua responsabilidade de pregar o evangelho a todas as nações. E o terceiro problema, que é também muito grave, é que a própria Bíblia não dá base para afirmar esse posicionamento da sola Escritura, né? Em qual parte da Bíblia está declaradamente colocado que a Bíblia é a única autoridade de fé para a vida dos cristãos? É claro que nós estamos todos debaixo da palavra de Deus, mas essa palavra não é transmitida apenas pelo livro bíblico. E os textos que se usa, como, por exemplo, Salmo 119, versículo 2, Timóteo 3, versículos 16 e 17, né, para justificar, do ponto de vista protestante, a sola Escritura, não dizem claramente que a Bíblia sozinha é a única autoridade de fé. Pelo contrário, olha, nós temos até um texto, você pode tomar aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, em que São Paulo diz assim: portanto, irmãos, ficai firmes, guardem as tradições que vos ensinamos oralmente e por escrito. O que São Paulo está dizendo com isso? Que o seu ensinamento tem autoridade, quer seja ele dado por escrito, a escritura, quer seja ele dado oralmente, a tradição da igreja. Que São Jerônimo nos ilumine, nos ajude, né, e nos faça perceber que o ensinamento católico, ele nos dá de verdade a chave de interpretação bíblica e a graça de perseverar na igreja que Jesus fundou sem nenhum erro e sem nenhum engano. A autoridade apostólica, ela não triunfa sobre a palavra de Deus, ela está acima da palavra de Deus, mas guiada pelo Espírito, ela salvaguarda a interpretação correta da palavra em cada geração. Deus abençoe você. Um feliz dia nesta novena de preparação para a festa de São Jerônimo. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Deus, Criador do universo, que vos revelastes aos homens através dos séculos
pela Sagrada Escritura, e levastes o vosso servo São Jerônimo a dedicar a sua vida ao estudo e à meditação da Bíblia, dai-nos a graça de compreender com clareza a vossa palavra quando lemos a Bíblia. São Jerônimo, intercedei por todos os que interpretam e ensinam erradamente as Escrituras, para que eles as compreendam segundo a sagrada tradição. Ajudai-nos a considerar o ensinamento que nos vem da Bíblia acima de qualquer ensinamento humano, já que é a palavra e o ensinamento do próprio Deus. Sobretudo, fazei-nos amar mais e mais as Escrituras, conhecê-las e fazê-las conhecida, já que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Intercedei por nós, bem-aventurado São Jerônimo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.